Você já se perguntou de onde vem a ideologia woke? Como surgiu? Quais são as premissas? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E caso você já seja inscrito, verifique se a inscrição ainda está ativa, porque a plataforma, infelizmente, tem o péssimo hábito de desinscrever as pessoas, certo? Depois você não se esqueça de ativar o sininho também, para não perder vídeo nenhum, de deixar o seu comentário, seu joinha. Se você não souber o que comentar, escreva apenas "Oi, estou aqui", alguma coisa desse tipo, tá? Porque isso ajuda muito no engajamento. Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é Teorias Cínicas, do James Lindsay. E você pode estar pensando, James Lindsay, eu já ouvi esse nome em algum lugar. E realmente, você já ouviu esse nome. Eu já fiz resenha de um outro livro dele aqui no canal, chamado Injustiça Social, que eu particularmente gostei mais do que esse Teorias Cínicas, mas você já ouviu também falar do James Lindsay em outro contexto. Ele foi parte de uma polêmica recente porque ele disse que existe uma coisa chamada direita woke. Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora nesse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo se a gente for entrar nessa seara. Se vocês quiserem, a gente pode até discutir isso assim em um outro vídeo, mas já tem outras pessoas discutindo isso, já fizeram umas críticas bem pertinentes a essa ideia dele, então não sei realmente se vale a pena tratar disso aqui no canal. De qualquer forma, eu acho que o livro Teorias Cínicas vale a pena. Por quê? Porque muito se fala de ideologia woke, mas poucas pessoas realmente falam de como surgiu e quais são as premissas por trás da ideologia woke. As pessoas só criticam, algumas vezes elas falam de como a ideologia woke opera, mas assim, as pessoas de modo geral não têm tanta informação de como ela surgiu e foi se desenvolvendo, que é o que esse livro se propõe a explicar. Verdade seja dita, ele é bem acadêmico, então não é uma leitura assim tão fácil, que flui tão rapidamente. Apesar disso, é um livro bem explicado. E ele vai abordar como a teoria woke ela se manifesta em várias áreas. Por exemplo, em relação ao racismo, em relação ao feminismo, em relação às questões de deficiência. Nesse sentido, ele é parecido com o Injustiça Social, que é do mesmo autor. Mas aqui ele vai focar mais assim na história intelectual da ideologia woke. E é um livro realmente bem pesquisado. Porém, eu acho que faltou ele falar mais da questão do marxismo cultural. Ele vai focar muito na questão do pós-modernismo, da ideologia woke como um desdobramento do pós-modernismo. E realmente essa argumentação dele é bem embasada. E eu não vou discordar disso, mas eu acho que faltou ele incluir essa questão do marxismo cultural nessa ideologia woke. Mas, assim, nesse enfoque dele em relação ao pós-modernismo, eu acho que realmente foi bem embasado e bem argumentado. É importante frisar aqui que o James Lindsay, ele não está dizendo que não existam problemas sociais, por exemplo, racismo, machismo, preconceito contra pessoas com deficiência, etc. Ele vai reconhecer que existe isso tudo, que eu acho muito positivo, porque infelizmente muitas pessoas que criticam a ideologia woke, elas acham que só porque a ideologia woke está se colocando contra o racismo, contra diversos tipos de preconceito, que esses preconceitos não existem. O que não é verdade. A gente sabe que, infelizmente, existe muita gente preconceituosa no mundo e que a discriminação, infelizmente, ainda existe. O James Lindsay, muito pertinentemente, vai reconhecer que realmente esses problemas existem, mas ele vai argumentar que o pensamento liberal, esse pensamento de você expandir os direitos humanos realmente para todas as pessoas,
ele é uma resposta muito mais apropriada a essas questões de desigualdade, discriminação, preconceito, do que a ideologia woke, o que eu concordo com ele. Ele vai dizer, inclusive, que antes da ideologia woke surgir, ali pelos anos 80, 90, o pensamento liberal e os vários movimentos pelos direitos humanos, como, por exemplo, o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, eles usaram de uma abordagem liberal e universalista para conseguir ir conquistando os direitos, e que aquilo tinha funcionado muito bem. Mas ele vai argumentar que os ativistas, eles têm um problema quando as coisas começam a dar certo, porque a gente sabe que existe, por exemplo, ativista profissional, não no sentido apenas de da pessoa ganhar dinheiro sendo ativista, o que existe também, mas tem muita gente que constrói toda uma identidade com base no ser ativista. Então, quando aquela causa ela começa a ter sucesso, você necessariamente perde um pouco da necessidade de se ter esse ativismo, porque o objetivo do ativismo é você obter um certo progresso. Se você vai obtendo esse progresso, automaticamente você vai precisando menos e menos do ativismo. E isso, para esses ativistas profissionais, é realmente um grande problema. Inclusive, tem um outro livro que já fiz resenha aqui, que fala também um pouco disso, que é A Máfia dos Mendigos. O autor vai criticar que existe toda o que ele vai chamar de máfia, mas é todo como eu posso dizer, um sistema que está ali para cuidar dos mendigos, mas se o problema dos moradores de rua fosse, por exemplo, resolvido, muitas pessoas não teriam mais o que fazer. Muitas pessoas ficariam desempregadas, outras não teriam mais razão de ser. E o James Lindsay vai falar que isso é o que acontece com muitos desses ativistas. Então, ali pelos anos 80, 90, quando eles foram vendo que o ativismo liberal ele foi conseguindo muitos resultados, eles decidiram partir para uma análise muito cínica da cultura. Então a questão não era mais apenas, por exemplo, leis antidiscriminação, direitos iguais, era analisar a cultura de modo geral, cada interação social, buscando identificar preconceitos velados. Isso, obviamente, pode ser feito infinitamente. Não tem um ponto ali em que você diga, ok, aqui já deu. Você pode fazer isso, assim, eternamente, que é o que os ativistas woke fazem. Então, assim, eu acho que tem gente que pensa ingenuamente, não, por exemplo, a gente pode parar de usar determinada palavra, essa palavra realmente é preconceituosa, a crítica é realmente bem fundamentada, mas as demandas woke, elas não vão parar ali. Se você, por exemplo, parou de usar a palavra X, amanhã vai ter uma outra demanda, e depois de amanhã uma outra demanda, e depois de amanhã mais uma demanda, porque o objetivo não é alcançar uma meta específica, é essa desconstrução total da cultura, da sociedade. É uma mentalidade cujo objetivo não é chegar a um determinado objetivo. O objetivo dela realmente é essa desconstrução nihilista da sociedade, da cultura, de tudo. E a ideologia woke tem um outro aspecto que é importante mencionar, que é uma coisa bem pós-moderna de eles duvidarem de que exista a verdade objetiva, com exceção dos pressupostos da teoria. A teoria woke, a teoria que o autor vai escrever com T maiúsculo no livro, para mostrar que essa realmente é a teoria que os woke enxergam como explicando tudo. Essa teoria, ela vai negar que exista um conhecimento objetivo. Então, para eles, por exemplo, crenças supersticiosas de determinadas culturas são tão válidas quanto, por exemplo, o método científico.
a experiência subjetiva de uma pessoa é tão válida, deveria ser utilizada para produzir, por exemplo, conhecimento acadêmico, do mesmo modo que uma pesquisa que foi feita por profissionais especializados e que usou vários métodos, que foi analisada pelos pares. Eles não enxergam uma hierarquia na produção de conhecimento. Todo tipo de conhecimento para eles é válido, independentemente do método que tenha sido utilizado. Inclusive, existe uma tendência muito preocupante nas universidades, que eles chamam de justiça em pesquisa, de utilizar, por exemplo, esse tipo de conhecimento, na falta de uma palavra melhor, que não é realmente objetivo, são experiências subjetivas de grupos ditos oprimidos, são crenças culturais, é uma coisa assim muito relativista, com a exceção da ciência e do método científico de modo geral, que são vistos por esses ativistas woke como sendo uma coisa imperialista, uma coisa de homem branco. E aí o autor vai criticar que eles não percebem que você associar a ciência a o homem branco heterossexual é muito racista, porque ele vai dizer que a ciência ela é um método que pode ser usado por qualquer um em qualquer lugar. Você associar isso apenas aos homens brancos é você dizer que as outras pessoas elas não têm direito à ciência. E isso realmente é muito racista. Então, o autor vai criticar também que os ativistas woke, apesar de toda essa retórica antirracista, eles têm umas ideias muito racistas, o que realmente é verdade. O autor vai dizer também, como eu estava explicando antes, que a teoria woke, ela vai questionar todo tipo de conhecimento tradicional, ela vai duvidar que existe uma verdade objetiva, com exceção da teoria. Essa teoria de que a sociedade ela é construída com base em sistemas de poder que permeiam toda a sociedade e que a gente age de acordo com a nossa posição na hierarquia social e que não há como sair disso, a ideologia woke toma isso como a verdade, em letras maiúsculas. E por conta disso, ela vai se transformando quase em uma pseudo-religião, uma espécie de seita. Então, é mais uma contradição, porque eles duvidam de tudo que possa ser chamado de verdade objetiva, mas eles pegam essa ideia que realmente não pode ser comprovada e transformam isso na verdade. E por que isso é ruim para a sociedade? O professor Lau já falava disso há tempos. As pessoas acham, inclusive muitas pessoas de direita que deveriam ser melhor informadas, que o que acontece nas universidades fica por ali. E não é verdade, a gente sabe que não é assim. Essas ideias malucas, elas começam geralmente na universidade, elas ficam por ali por um tempo, mas depois elas vão se espalhando pelo resto da sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está sendo discutido nesses setores de educação superior, porque invariavelmente, alguns anos depois, isso vai se espalhando pelo resto da sociedade. Se você pensa, por exemplo, há uns 15 anos atrás, essa ideologia woke era uma coisa muito acadêmica, mas hoje em dia você consegue encontrar pessoas que absorveram essas ideias e nunca pisaram numa universidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A coisa vai realmente se espalhando pela sociedade. Então é bom que a gente fique realmente atento a esse tipo de coisa. O autor vai criticar também essa valorização da vitimização que a cultura woke promove. Porém, aqui eu tenho que fazer uma crítica a ele,
E essa crítica tem relação com o elogio que eu fiz no começo do vídeo. Eu acho muito bom que ele reconheça que realmente existem vários problemas sociais. Porém, ele vai absorver praticamente todas as causas que a ideologia woke propõe. Por exemplo, todos os grupos que a ideologia woke diz que são oprimidos, o autor vai abraçar. A diferença é que ele vai dizer que o pensamento liberal pode resolver esses problemas melhor que a ideologia woke. E a minha crítica em relação a isso é que a cada dia que passa parece que surge mais um grupo oprimido. E não todos esses grupos que a ideologia woke diz serem oprimidos são realmente oprimidos. Então, eu acho que faltou assim um pouquinho mais de senso crítico do autor para perceber isso, que não todos esses grupos ditos oprimidos são realmente oprimidos. Então, fica aqui a minha crítica a ele. Porém, eu achei o livro assim, eu acho que vale a pena, eu acho que é bem escrito, e eu acho que, apesar dele ser, por conta do próprio tema mesmo, bastante acadêmico, eu acho que ele lança luz nas causas e nas premissas da ideologia woke, o que eu acho bastante importante, porque é importante você entender como algo surgiu, como algo se desenvolveu, para você entender por que nós estamos aqui hoje e quais vão ser os próximos passos da ideologia woke. Um outro ponto importante do livro, que eu achei bem bacana, é que o autor vai falar também da questão da liberdade de expressão, de como a ideologia woke, ela vai contra a liberdade de expressão. E geralmente, quando a gente pensa em liberdade de expressão, a gente pensa no nosso direito de falar, o que realmente é muito importante. Mas o autor vai dizer também que uma parte que as pessoas não costumam pensar da questão do direito de expressão é o direito do outro de ouvir. Por exemplo, se alguém me censura aqui, eu não apenas perco o meu direito de falar, de me expressar, mas você perde o direito de me ouvir, entendeu? E isso também é um grande problema, porque você está aqui voluntariamente porque você quer me ouvir, certo? Se me censuram, você perdeu o seu direito de ter acesso às minhas ideias, ao pensamento que eu quero compartilhar com você. E isso é uma questão que geralmente é negligenciada. Muitas vezes a ideologia woke ela procura ir contra a liberdade de expressão para proteger as minorias e ninguém para pensar que esses supostos grupos oprimidos, além dos outros, têm o direito de querer ouvir outras opiniões. Isso eu achei que foi uma excelente sacada do autor. De modo geral, eu acho que é um livro que vale a pena. Caso você já tenha lido Injustiça Social, ele vai ser um pouco repetitivo. De qualquer forma, se você estiver interessado em uma abordagem um pouco mais profunda da ideologia woke, eu recomendo, certo? Vocês me contem aqui abaixo se vocês conhecem livros similares, se vocês já leram esse, certo? Não se esqueçam daquilo tudo que a gente falou, compartilhar, dar o joinha, compartilhar esse vídeo também. E é isso, eu agradeço a atenção, a gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus.